Olá, primeira série, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos falar a respeito do Alto Império Romano. Falaremos sobre a Antiguidade Clássica Roma Antiga 3. Vamos ver como ficou Roma após a queda do segundo triunvirato. Falaremos a respeito do governo de Otávio, que ficou conhecido como época do Principado. Falaremos também sobre o chamado Alto Império Romano, que começou no ano 14 da Era Cristã, no ano 14 DC. Falaremos sobre as diversas dinastias que estiveram governando Roma neste período. De imperadores que ficaram disputando o poder com o Senado, de imperadores que foram assassinados, de imperadores que levaram Roma ao ponto máximo da sua glória. Então vem comigo, vamos agora viajar para Roma Antiga. Bem, nós vimos na última aula que Roma ela entrou num processo de guerras civis. Logo depois da vitória sobre a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, que foi a guerra entre Roma e Cartago foi destruída, Roma ela passou por um processo acelerado de expansão territorial. Também vimos na última aula que essa expansão territorial fez com que aumentasse as guerras de conquista por parte da República Romana, fazendo com que o exército fosse requisitado muitas vezes. E isso fez com que vários plebeus fossem convocados para participar das guerras. E eles tiveram que deixar as suas plantações, eles tiveram que deixar o campo para poder justamente atuar no campo de batalha. Como naquela época não tinha pagamento de salário para os soldados, não tinha pagamento de soldos, a família do soldado ficava muitas vezes desamparada. Resultado, ela perdia a sua propriedade. As propriedades que ficavam abandonadas eram recebidas pelo Estado. O Estado ele pegava essas propriedades e distribuía para as famílias patrícias mais ricas. Com isso, os patrícios eles passaram a acumular muito poder. Os plebeus que haviam sido expulsos das terras, eles foram obrigados a ir para as cidades maiores, para os grandes centros urbanos, principalmente para a cidade de Roma. E aí vocês podem imaginar que a tensão social começou a crescer de uma forma assustadora, tanto na camada baixa da sociedade romana, quanto no topo da pirâmide. Tendo em vista que os generais agora, bastante enriquecidos, começaram a disputar entre si o poder. Aí vimos diversas tentativas para poder amenizar esse estado de tensão social que a cidade romana estava vivenciando. Falamos sobre os irmãos Graco, que eram tribunos da plebe, Caio Graco e Tibério Graco. Falamos também a respeito dos governos militares de Mário e de Sila, e vimos que no final do governo de Sila, a situação estava tão crítica que 3 generais assumiram o poder, que foi a formação do chamado primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. Vimos que houve uma disputa entre eles. Crasso morreu, Júlio César e Pompeu entraram em confronto. Júlio César leva melhor, mas depois ele é traído pelo próprio filho adotivo, Brutus, e ele é assassinado no ano 44 a.C. nas escadarias do Senado. Depois nós tivemos uma ação chamada Segundo Triunvirato, que foi com Otávio, Marco Antônio e Lépito. Lépito ele também é assassinado. E é uma disputa de poder entre Marco Antônio e Otávio. E Otávio leva a melhor. Agora que Otávio está sozinho, haja vista que Marco Antônio se matou, no final do conflito com Otávio agora ele começa a reestruturar Roma. E aos poucos Roma vai deixando de ser uma república para virar um império. Interessante que Otávio, ao longo de sua vida, ele tentou manter a aparência republicana na cidade-estado de Roma. Ele manteve algumas estruturas da época da República, como o caso dos magistrados, que nós já falamos sobre eles, os censores, questores, os cônsules, os edis, os pretores, por exemplo, e também a instituição do Senado. Contudo, ele começou a acumular muito poder, até porque, como ele conseguiu amenizar
Na verdade, ele praticamente acabou com as tensões sociais que estavam sacudindo o território romano. Ele passou a cair nas graças do Senado, que aos poucos foi atribuindo a ele, pode passar, diversos títulos. Diversos títulos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quais foram as medidas que levaram Otávio a acalmar ou acabar com as tensões sociais que estavam sacudindo o território romano? Bem, primeiramente ele promoveu a distribuição de terras e instituiu uma espécie de aposentadoria para os soldados veteranos. Com isso ele acalma os plebeus, que estavam ficando sem terras por causa justamente do fato do Estado ele estar entregando as suas terras, a terra desses plebeus, para os patrícios mais ricos, e acalma o exército, fazendo com que os soldados veteranos, aqueles soldados mais velhos, pudessem ter um recurso financeiro, pudessem receber uma espécie de salário, uma espécie de aposentadoria até o final de suas vidas. Distribuição de trigo para o povo, e o trigo é matéria-prima para o pão, e a promoção de espetáculos gratuitos, é a famosa política do pão e circo. Com isso ele mantinha a turba, ele mantinha a plebe ocupada, porque ela tinha pão gratuitamente, tá certo? Ela tinha pão gratuitamente, alimento de forma gratuita, e tinha os espetáculos públicos. E esses espetáculos geralmente eram feitos com a ação de gladiadores, que eram escravos de nações que haviam sido dominadas por Roma, que ficavam lutando nos estádios até a morte, ou lutando entre si, ou lutando contra animais ferozes, como por exemplo leões. E nós tivemos a modificação de boa parte da estrutura urbana de Roma, melhorando assim a condição de vida dos plebeus. Com isso, meninos, pode passar, nós chegamos ao período da chamada Pax Romana. A palavra Pax, primeira série, em latim significa paz. Foi um longo período de tranquilidade dentro do Império Romano. Agora, essa paz romana, ela só foi possível porque Otávio, de uma forma extremamente perspicaz, ele fez com que o exército romano ele fosse dividido em 27 legiões. Essas 27 legiões elas ficaram espalhadas por todas as áreas do território do Império Romano. Então, ao menor sinal de revolta ou qualquer instabilidade social, imediatamente essas legiões atuavam para sufocar qualquer motim, qualquer rebelião, qualquer revolta que pudesse estar acontecendo naquela região. E aí sim, aí vem agora os títulos que Otávio recebeu do Senado. O primeiro título que Otávio recebe é o título de príncipes, que significa o primeiro cidadão. Ele recebe também o título de Augusto, que significa o escolhido dos deuses. Recebe o título de sumo pontífice, que significa que ele agora era o sacerdote máximo da religião romana. Com esses vários títulos, e também o título principal, que foi o título de imperador, que significa comandante supremo do exército romano, Otávio ele agora ele transforma a República Romana no Império Romano. E ele se autodenomina César, por causa justamente do seu tio, que havia sido assassinado por Brutus. E aí, no caso, meninos, todos os imperadores que sucederam Otávio também passaram a se autodenominar César, que passou a virar um título. Tanto é que esse título de César, ele também foi copiado por outros países. Na Alemanha, o título que tinha o imperador alemão era o título de Kaiser, que em alemão é César. E na Rússia imperial, o título que o rei russo tinha era o título de Czar. A palavra Czar em russo é César, certo? Bem, Otávio morre. Com a morte de Otávio, nós temos o império propriamente dito. Uma coisa que é interessante vocês compreenderem é que
Para tentar manter essas aparências a aparência de república, Otávio ele não instituiu uma sucessão hereditária. Vou repetir, eu não coloquei no slide, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Para poder dar a aparência de que, na verdade, o império ainda era uma república, Otávio ele não instituiu uma sucessão hereditária, que é característica de monarquias, que é característica de império. Ele estipulou de que o novo imperador ele seria escolhido pelo exército e pelo senado. E isso, meninos, fez com que existissem diversos conflitos toda vez que um imperador morria. Houve fortes disputas de poder após a morte de Otávio, tá certo? Bem, a primeira dinastia que vem do período imperial é a chamada dinastia Júlio-Claudiana. Depois de Otávio, quem assumiu foi o seu genro, Tibério. Tibério, durante o governo de Tibério, foi o período em que Jesus ele foi crucificado. No governo de Otávio, quando Otávio ele era imperador, Jesus nasce. E aí no governo de Tibério, Jesus ele morre crucificado sob ordem de um dos governadores de Roma, Pôncio Pilatos. Prestaram minha atenção que eu não falei da questão da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um assunto de teologia e não nos cabe, enquanto estudantes de história, estarmos abordando a respeito disso. Deixa isso para ser abordado a nível religioso. Tá certo? Seguindo, logo depois de Tibério, nós tivemos o governo de Calígula, Cláudio e Nero. Tá certo? Durante o governo de Calígula, Calígula ele era considerado um louco, era considerado um insano. Além de realizar diversas perversões sexuais, Calígula ele promoveu assassinatos macabros durante o seu governo. Depois tivemos o governo de Cláudio, que foi um governo um pouco mais tranquilo, e em seguida tivemos o governo de Nero. Durante o governo de Nero, meninos, foi que os cristãos, que eram os seguidores de Jesus, passaram a ser perseguidos oficialmente pelo governo romano. E essa perseguição ela acontece principalmente depois que Nero toca fogo na cidade de Roma, para poder ter uma inspiração para as músicas e poemas que ele compunha. E ele colocou a culpa pelo incêndio da cidade de Roma nos cristãos. Tanto é que vários apóstolos de Jesus Cristo foram presos durante o governo de Nero. Presos e muitos executados. A exemplo de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque afirmara que não era digno de ter a mesma morte do seu mestre, do seu Senhor, e no caso do apóstolo Paulo, que foi decapitado. Próximo. Logo depois da dinastia Júlio-Claudiana, em 69 a 96, tivemos a chamada dinastia Flávia, que era ligada aos negociantes, que era ligada aos comerciantes. Tivemos o imperador Vespasiano, que tentou reorganizar o exército, seguido depois pelo imperador Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém após a revolta dos judeus naquela região, no ano 70 da era cristã, e foi ele responsável pela chamada segunda diáspora judaica, quando os judeus eles foram obrigados a fugir para diversos pontos do território do Império Romano. E os judeus eles só tiveram a autorização para poder retornar para o seu lar nacional somente em 1948, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, autoriza a fundação do Estado de Israel, muito mais comovida pela perseguição que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, como vocês estudaram comigo no ano passado, quando estudamos a respeito do nazismo e do Holocausto. Domiciano ele é assassinado. E com a morte de Domiciano nós temos o fim da dinastia Flávia e a chegada da dinastia dos Antoninos, que foi do ano 96 ao ano 192. Por incrível que pareça, foi o período de grande paz e prosperidade no Império Romano. Durante o governo de Trajano, do imperador Trajano, o Império Romano ele atingiu o ápice da sua expansão territorial.
Muita gente fica imaginando que o ponto máximo da expansão territorial do Império Romano havia acontecido no governo de Otávio. Não foi, foi no governo do imperador Trajano. Enquanto isso, os cristãos estavam sendo barbaramente perseguidos nesse período. Tivemos o governo de Trajano, também tivemos o governo de Carácala e tivemos também o governo de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um excelente imperador, tá certo? Neste período houve uma relação de harmonia entre o imperador e o senado. Só que Marco Aurélio ele foi sucedido pelo seu filho Cômodo. Cômodos ele é retratado no filme O Gladiador. Tá certo? Que eu creio que vocês já assistiram. Se não todos, mas a boa maioria da turma já assistiu o filme Gladiador. Que aí, Cômodos, ele é retratado por aquele imperador que faz com que um dos generais mais queridos do exército romano seja escravizado. E aí tem a grande disputa em que esse general escravo agora passa a lutar como gladiador. E aquele ponto máximo, muito massa mesmo, é quando o gladiador faz um acerto de contas com o imperador Cômodos. Cômodos ele foi assassinado, gente. Tá certo? Em 192 depois de Cristo. Após a dinastia dos Antoninos, chegamos à dinastia dos Severos, que vai do ano 193 ao ano 235 da era cristã. Nesse período nós tivemos violentíssimas lutas pelo poder primeira série. Sétimo Severo, ele procura reforçar o poder do exército para conter a ameaça dos povos bárbaros. Aí vocês podem perguntar assim, mas que bárbaros são esses? Vocês viram isso no sexto ano. Bárbaros eram todos os povos, todas as nações que viviam fora dos limites do Império Romano. Tá certo? Hoje em dia, quando a gente chama alguém de uma pessoa bárbara, nós falamos que é uma pessoa que é incivilizada, uma pessoa que é mal educada, uma pessoa que é bruta, que é cruel. Tá certo? Esse termo pejorativo, essa ideia pejorativa que se tem dos bárbaros, nós herdamos do Império Romano. Então, os romanos eles acreditavam que eles eram o exemplo de civilização. Eram pessoas que estavam no topo da pirâmide humana. Era o melhor da humanidade. Então, no caso, todas as culturas que fossem diferentes, divergentes da cultura romana, eram consideradas culturas inferiores. Por isso, elas deveriam ser combatidas. Então, os povos que tinham costumes diversos, diferentes dos romanos, eram chamados de bárbaros. E justamente durante o governo de Sétimo Severo, os bárbaros estavam começando a pressionar as fronteiras do Império Romano. E aí Sétimo Severo toma a decisão de reforçar o poder do exército para justamente conter a possível ameaça dos povos bárbaros. Carácala, ele concede cidadania a todos os homens livres do Império, e Alexandre Severo ele morre no ano 235 depois de Cristo. E é justamente após a morte de Alexandre Severo que nós vamos ver o Império Romano descendo ladeira abaixo, que é o assunto da nossa próxima aula. Tem atividade postada no portal Plural, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!